Bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Justificando que semana passada não foi possível postarmos um vídeo novo porque tivemos um problema com a conexão, mas essa semana tudo já está regularizado, apesar de um pouco atrasado. E aqui hoje segue mais um vídeo, agradecendo mais uma vez a todos os que estão curtindo o nosso canal, compartilhando e se inscrevendo. Já passamos a marca de 100 inscritos, é uma quantidade pequena ainda, apesar de um mês de existência desse canal. Comparado com outros vídeos, outros canais, tem milhares de pessoas inscritas, mas dentro da nossa temática já é um número significativo. E pedindo a todos que compartilhem, curtam o vídeo, que convidem seus amigos para participarem, se inscreverem, para que possam usufruir das mensagens que estamos colocando aqui, se estiverem sendo úteis. São João da Cruz, nós temos citado muito ultimamente, descreve a caminhada da alma rumo a Deus, através da fé, como sendo feita através do que ele chama de a noite escura. A fé é uma noite escura, que nós não vemos, na verdade, aquilo a que nós falamos que acreditamos. E que essa caminhada deve ser feita se abandonando todas as percepções ilusórias provocadas pelos nossos sentidos físicos, que, na verdade, nos afastam de Deus, não nos aproximam dele. De fato, a fé é um ver sem ver, uma vez que os olhos enxergam uma coisa, aos nossos olhos se apresenta uma coisa, mas nós acreditamos que além daquilo que a visão nos proporciona, está uma outra coisa. Mas a fé, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é simplesmente acreditar em Deus. Isso é fácil. Isso é simples, eu acredito, sei que Deus existe, ele está em algum lugar, ele não me incomoda, eu recorro a ele quando necessito e fica por isso mesmo. Ter fé é além disso, é estar unido a Deus, saber que ele está presente em nossa vida, saber que ele está ao nosso lado, caminha conosco e que nós precisamos nos unir a ele cada vez mais, através do amor, através dessa mesma fé. Isso é a fé que nós nos propusemos, não é simplesmente um acreditar, como eu acredito às vezes numa reportagem, numa notícia, alguma coisa que uma pessoa me conta. Isso simplesmente é acreditar, mas a realidade pode também ser outra, não aquilo que me falaram. Então, o que se apresenta aos nossos sentidos é algo que a fé ultrapassa, ela vai além daquilo. Jesus mesmo declarou aos seus discípulos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de transportar uma montanha até o mar. Ter fé, assim, é acreditar além da visão humana. É olhar aquele aparente fracasso da cruz e já enxergar ali a vitória da ressurreição, que foi o caminho escolhido por Deus para chegarmos à vida eterna, à salvação. Tudo aquilo que se apresenta como fracasso pode ser transposto, pode ser ultrapassado para chegarmos um dia àquela glória final que ele mesmo nos prometeu. Ter fé é compreender e ver o batismo para ficarmos apenas em um dos sacramentos como ele verdadeiramente é. Ou seja, ele é um mergulho no mistério da morte e ressurreição de Jesus. É compreender que aquele que sai do banho batismal vai ressurgir com Jesus para uma nova vida. Apesar de nada vermos de extraordinário, apesar de enxergarmos apenas os símbolos, sinais sensíveis que se apresentam ali no momento da água, da vela, do óleo e tantas outras coisas mais. Mas nós enxergamos além daquela realidade. Esse que ressurge do banho batismal transpôs o Mar Vermelho, ultrapassou o Mar Vermelho como o povo da antiga aliança, saindo daquela vida de escravidão para a vida nova da liberdade dos filhos de Deus. É mergulhar com Jesus no Rio Jordão, lavando o pecado original, emergindo pela força do Espírito Santo. E aí nós encontramos a presença salvífica das três pessoas da Trindade no momento do batismo. Mergulhados em Cristo, pela graça do Pai e pela força do Espírito Santo. Não à toa Jesus mandou os apóstolos e os seus sucessores batizarem
a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Trindade inteira agiu no plano da salvação e age no momento do batismo e dos demais sacramentos. Viver uma vida nova pela fé, a partir desse momento, é o essencial na nossa existência. Pela fé, nós entendemos e cremos nisso, apesar de não enxergarmos nada demais nos nossos olhos, pelos nossos olhos corporais. Mas é como se Deus se dirigisse a cada um que é batizado, como se dirigiu a Jesus no momento do seu batismo no Jordão e exclamasse: fulano, você hoje se torna o meu filho bem-amado. Viver uma vida de fé é esperar já tendo chegado, é vivenciar o que ainda será vivenciado, é crer sem ter visto e tornar-se, por isso, bem-aventurado, como Jesus declarou a Tomé, naquela aparição, na semana após o domingo da Páscoa. Bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto, sem precisar de provas. Pela fé, eu ultrapasso toda aquela aparência que se demonstrava como tendo sido um fracasso e vou além, porque eu acredito que a ação de Deus é capaz de muito mais do que nós possamos compreender. A visão nos diz, por exemplo, que o que percorreu as nossas ruas em alguns locais na semana anterior, na solenidade de Corpus Christi, era um simples fragmento que aos nossos olhos não parece nem um pão como nós entendemos, como nós vemos no nosso dia a dia. Mas a nossa fé nos diz que ali está realmente escondido naquela matéria tão frágil a pessoa de Jesus Cristo todo inteiro, como esteve escondido naquele corpo crucificado a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus. Que os fariseus não conseguiam encontrar, não conseguiam enxergar o Messias prometido. Mas nós vamos além daquela visão dos fariseus, sabendo que ali está verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, que se deu por nós no Calvário. O nosso entendimento não pode se basear nos sentidos corporais. Da mesma forma, como disse, os fariseus que procederam, se negando a ver em Jesus o Messias prometido. Ele mesmo vai nos dizer na última ceia que aquilo que estava ali, naquele pão, era o seu corpo, naquele cálice era o seu sangue derramado pela salvação de muitos na cruz, entregue para a nossa salvação, derramado para selar a nova aliança entre Deus e os homens. Não mais aquela antiga aliança que precisava ser repetida através de sacrifícios de animais pelos sacerdotes no Templo de Jerusalém, pelos pecados deles e pelos do povo, como afirma o autor da carta aos Hebreus. Mas uma nova e definitiva aliança, renovada a cada celebração eucarística, não repetida, foi feita uma única vez, suficiente para a nossa salvação, mas é renovada, tornada viva, tornada presente no nosso meio, fazendo-se memorial no entendimento dessa palavra segundo o sentido semita dos antigos judeus. É tornar presente, é vivenciar aquele momento, é ver além daquela aparência física e sentirmos-nos como se estivéssemos naquele momento próprio do Calvário. Essa nova aliança é definitiva, que nem sempre nós somos fiéis a ela, como o povo antigo também não era, mas Deus permanece fiel, Ele permanece ao nosso lado. Por isso a nossa fé se alimenta disso a cada dia. E como Ele caminhou por essa terra por 33 anos, continua caminhando conosco, por sinais sensíveis, por sinais invisíveis no nosso dia a dia, através das maravilhas da criação que Ele deixou para cada um de nós. Conosco Ele caminha por esses sinais, presente na hóstia, ainda que não o vejamos. Esse é o mistério profundo da nossa fé, que a Eucaristia logo possa voltar a ser recebida por todos aqueles que dela estão afastados nesse momento tão grave que vivemos e que anseiam por esse encontro mais íntimo com seu Salvador. Mas possam receber essa comunhão com o corpo e o sangue de Jesus de forma mais completa e de maneira digna
de maneira satisfatória, purificados dos nossos pecados, através de uma digna recepção do também sacramento da reconciliação, da penitência ou da confissão, como preferirem. Que nós acreditamos também que naquele momento ali é Jesus que se faz presente através do seu sacerdote para perdoar os nossos pecados. E através da confissão que nós nos tornamos dignos de receber, de nos aproximarmos da mesa eucarística. Em alguns locais do mundo já está havendo uma verdadeira revalorização desses sacramentos. Esperamos que em nosso meio aconteça o mesmo após passar todo esse período difícil que estamos vivendo. Que saibamos preparar os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos, no momento tão esperado de recebermos a Jesus na Eucaristia, estarmos verdadeiramente preparados para isso, na pureza da nossa fé, com a reverência, o louvor que merece um Deus que continua se oferecendo por nós e que continua em nosso meio, é trazido ao nosso meio através das mãos frágeis daqueles que, pelas palavras da última ceia, tantas vezes repetidas pelo mundo afora, trazem esse Jesus para o nosso meio. Adoremos o Senhor sacramentado, cantando com o salmista: vinde, adoremos e nos prostremos, e dobremos os nossos joelhos ante o Senhor que nos criou. Que possamos nos preparar assim para o momento em que todos poderão novamente participar do mistério eucarístico, a fim de recebermos dignamente o corpo e o sangue do Senhor. Agradecendo mais uma vez pela presença, pela participação de todos nos nossos vídeos, que possamos estar aqui sempre colaborando, ajudando, auxiliando aqueles que precisam de uma mensagem de esperança, mas sempre pensando que nós precisamos ultrapassar as simples palavras, precisamos viver essas palavras, transportá-las para o nosso dia a dia, na fé, na esperança e na caridade. Paz e bem. Angelingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effuit gentium,